Senhor, tenho consciência plena de que mais vale um dia na Tua presença, Senhor, do que 1000 dias longe de Ti, Senhor. Pai, eu tenho consciência que a Tua palavra é preciosa, mais preciosa que o mais puro ouro, Senhor. Tenho consciência, Pai, que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Pai, tenho consciência que só pelo Teu Espírito Santo essa palavra pode ser revelada, porque apenas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então peço revelação, Espírito Santo, eu peço revela essa palavra para nós, que a partir de hoje ela faça diferença mais marcante em cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Podemos sentar? Obrigado, irmãos. Amém. Deus te abençoe, você que está aí comigo. Eu quero falar com você nessa manhã sobre a linguagem. A linguagem. Porque a gente vai falar da Bíblia. Você sabe, existe a linguagem erudita, existe a linguagem popular, não é? Ou coloquial, a linguagem popular. Existe a linguagem técnica ou científica. Quando você lê um livro de medicina, se você não está habituado com as palavras, você não entende, existe uma linguagem própria. Quando você lê alguma coisa sobre engenharia, se você não entende aquela linguagem técnica, você não entende nada. No direito também, né? No direito, na área da advocacia, tem palavras, tem muitas palavras técnicas. Então a linguagem é muito importante. A Bíblia foi deixada por Deus, registrada, foi escrita há mais de 2000 anos, e ela foi registrada numa linguagem erudita. Tanto a parte do Antigo Testamento, que foi escrita em hebraico, como o Novo Testamento, que foi escrito em grego, mas numa linguagem erudita. E não são só palavras. Por exemplo, quando você tem a nossa linguagem, a mais antiga, é a Revista e Corrigida, que corresponde a King James em inglês, corresponde a Reina Valera em espanhol. Tem palavras diferentes que não são do nosso dia a dia, uma linguagem mais erudita. Por exemplo, em vez de falar um campo, fala uma eira. Em vez de falar fogo, às vezes fala lume. Em vez de falar amaldiçoar, fala vituperar. Estou pensando em algumas palavras mais eruditas. Mas não só a palavra, também a forma, a construção do texto. Às vezes ela é mais complicada para quem não está acostumado com uma linguagem mais erudita. Amém? Está me acompanhando? Então, o que o Espírito Santo de Deus permitiu, eu creio que permitiu, que durante o passar dos anos fossem fazendo novas traduções da Bíblia para a linguagem atualizada, a linguagem mais coloquial, mais popular. Então a gente tem hoje a Bíblia na linguagem atualizada, tem a nova versão na linguagem internacional, tem versões, né, que o português, no nosso caso, a língua portuguesa, fica mais fácil de entender. Então é uma linguagem mais popular, mais do dia a dia. Irmãos, essas traduções ajudam. Tem até a Bíblia parafraseada, que pega o sentido do texto e faz uma paráfrase. Mas o importante é você sempre ter a raiz, você ver se é o texto mesmo, a gente vai chegar lá. Mas onde eu quero chegar, irmãos? As palavras, a linguagem mais erudita ou mais popular, isso ajuda no entendimento humano, racional. Você sabe que até palavras novas surgem quando alguma coisa nova surge. Às vezes o ser humano inventa alguma nova coisa. Por exemplo, quando inventaram o computador, que não existia, surgiram palavras novas, não é? Deletar, copiar e colar. Com a internet surgiram palavras novas, né? Baixar para a nuvem, fazer o download. Isso é palavras, tudo bem, é só em inglês, mas tem palavras que foram surgindo. E surgem palavras novas com a necessidade, não é?
Amém? Está comigo? Mas a Bíblia, ela não tem que ser atualizada para mudar a palavra. A Bíblia não tem que ser mudada para ficar politicamente correta, porque o que Deus fala que é. O que Deus fala que é pecado. São conceitos eternos. Então eu quero falar para você, o ponto é esse. Além da linguagem erudita, além da linguagem técnica ou científica, além da linguagem popular ou coloquial, existe a linguagem espiritual. E a Bíblia é um livro espiritual e tem uma linguagem espiritual. Essa é a diferença. A gente tem que ter consciência que você não vai poder ficar arranjando e mudando, tirando coisas daqui para ela ficar mais inteligível racionalmente, porque ela é espiritual. E as coisas espirituais se entendem, se compreendem, se discernem espiritualmente. Por isso Deus deixou o Espírito Santo para habitar em nós. Jesus falou que o Espírito Santo iria nos ensinar todas as coisas. É o Espírito Santo que ajuda a entender a Bíblia, que ela é espiritual. Porque, irmãos, a Bíblia tem aqui os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são espirituais. Quantas vezes a gente vê aqui na palavra, e o Espírito Santo me levou, e eu fui levado em espírito e vi. Então o Eliseu, ou Isaías, ou o próprio apóstolo João fala, eu fui levado em espírito, então abriram-se os céus e eu vi, e ele começa a descrever. A Bíblia é um livro espiritual. Você tem que entender a linguagem espiritual. Amém? Vamos ter isso em mente, para começar. Olha, os pensamentos de Deus, eles não estão sujeitos a uma linguagem humana. Não cabe na linguagem humana os pensamentos de Deus. A palavra fala, a profundidade da riqueza do conhecimento do Senhor. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? É um mistério que só o Espírito Santo poderia fazer, de colocar os pensamentos de Deus num livro. E é por isso que aqueles que não têm a revelação do Espírito Santo ficam questionando, isso eu não concordo, isso aqui não está, hoje em dia as coisas mudaram, isso aqui tem que ser mudado, vamos fazer uma nova tradução. As coisas de Deus se entendem espiritualmente. Eu vou pedir para você ler aí o Salmo 92. O intuito dessa palavra é colocar fome e sede da palavra na sua vida e que traga revelação para você, em nome de Jesus. Porque Jesus falou, nem só de comida vive o homem, nem só de pão vive o homem. O homem vive da revelação, da palavra que sai da boca de Deus. Veja, Salmo 92, verso 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. O homem tolo, o homem ignorante, o homem brutal, o homem carnal, não entende isso. Os pensamentos de Deus. Irmãos, as obras de Deus são grandes, são lindas, são maravilhosas. E você sabe que tem pessoas que não conseguem ver isso. Não conseguem acreditar em Deus, que Deus tenha feito, que Deus tenha criado. As obras deles são grandes, são maravilhosas. Mas o homem brutal, o homem tolo, o homem ignorante, espiritualmente não pode compreender isso. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são profundos. Os pensamentos de Deus. E lembra do que disse o profeta Isaías? Veja lá em Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha o que Deus está dizendo. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? E Deus fala, eu bem sei o que eu quero para vocês, eu bem sei o que eu quero dar para vocês, eu quero dar para vocês coisas boas, quero dar paz, eu sei o que eu tenho para vocês. Então eu sempre falo, irmãos, que a gente tem que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Você pode e deve trabalhar, estudar, fazer esportes, passear, desfrutar das coisas da sua família. Deus fez isso. Mas temos que ter a cabeça no reino dos céus. Porque o príncipe desse mundo, irmão, reina, o príncipe desse mundo aqui é Satanás. Ah, o que é isso? Isso já vai agredir. Estou falando de palavras espirituais, isso está na Bíblia. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra espíritos, principados, potestades nas regiões celestiais. Isso é linguagem espiritual. Não adianta querer fazer uma versão da Bíblia para explicar o que não se explica com palavras humanas, se revela o Espírito Santo. Por isso que falo, pé na terra, a gente estuda, a gente batalha, a gente compra comida, a gente faz o que tem que fazer, mas cabeça no reino dos céus, para discernir os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, as revelações, como guerrear, como lutar esse mundo espiritual. Amém? Os pensamentos deles são mais altos que os nossos, os caminhos deles são melhores do que os nossos. Só que a gente vai ter que chegar na Bíblia com consciência de que ela é espiritual. Pede para o Espírito Santo revelar, em vez de ficar querendo achar cada vez uma outra versão da Bíblia, até que você ache uma versão da Bíblia que já está sendo preparada, a versão que altera a essência da palavra. Aí já não é mais a palavra de Deus. Bem, e olha com relação a isso ainda, Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Deus, os caminhos de Deus, a ciência, né, o conhecimento de Deus, os pensamentos de Deus são insondáveis, são impenetráveis, são inescrutáveis, são profundos. E aí chega num ponto que alguns têm falado, e com o advento da internet tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins, né? Alguém fala uma asneira lá na China, ou alguém fala uma asneira lá em São Paulo, e a gente pela internet já fica sabendo. E se não tiver sabedoria, propaga essas coisas. Então tem gente já dizendo, a Bíblia é muito complexa, a Bíblia é religiosa, a Bíblia é muito espiritual, não dá para entender a Bíblia, as pessoas comuns não podem ler a Bíblia porque não entendem a Bíblia. E está parecendo o tempo da Idade Média, né? Que ninguém lia a Bíblia. Ou não tinha ou não podia ler. Só o sacerdote lá, o padre lia a Bíblia. Que é isso? Será que Deus errou e não ia colocar? Eu estou falando para você que ela é espiritual, mas não que ela é inacessível, porque Deus deixou o Espírito Santo com você. E Deus revela a palavra para cada um à medida que você pode receber. Você é recém-nascido, você é recém-convertido, você vai receber a revelação para você. A Bíblia fala do leite espiritual. Você já tem mais tempo de convertido, o Espírito Santo vai te revelar coisas mais profundas. Mas alguns estão dizendo, não, a Bíblia é difícil, não dá para entender, tem muitas interpretações, está amarrado, Satanás. Porque você conhece a Bíblia, não quer que o povo de Deus conheça. Eu cheguei até a ouvir um absurdo dizer que as crianças não podem ler a Bíblia, porque uma Bíblia é um livro com duplo sentido. Misericórdia, a gente vai falar sobre isso. Amém? Essa Bíblia, essa palavra que está na sua mão é um tesouro. É um tesouro. É a palavra do Deus vivo. Aleluia. Então a palavra de Deus expressa os pensamentos de Deus, expressa os planos de Deus, expressa os conceitos de Deus. O que Deus fala que é certo, o que é errado, é um manual de vida.
E porque ela expressa os pensamentos de Deus, irmãos, ela é loucura para o homem natural. É loucura para aquele que não tem o Espírito Santo. Veja lá em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tem uma outra versão que fala que o homem que é espiritual, ele julga tudo, e de ninguém ele é julgado. Julga em que sentido? Ou discerne em que sentido? Não ser enganado por Satanás. O homem que é espiritual, ele discerne. A palavra não parece loucura, o Espírito Santo ajuda a entender. Porque você já deve ter visto, tem gente que fala, a Bíblia é muito dura, tem sangue, a Bíblia fala de morte, a Bíblia faz acepção de pessoas. Não, não faz não. O homem que é espiritual compreende muito bem o que Deus fala. Ele não é enganado por Satanás. Lembra disso, tá bom? Você que não tem lido a Bíblia, você que não tem o hábito de ler a Bíblia, saiba que Satanás conhece a Bíblia inteira. Ele conhece. Ele usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus no deserto. Ele não quer que você conheça. Amém? As coisas de Deus parecem loucura para o homem natural, porque ele não compreende. Porque as coisas de Deus, os pensamentos de Deus se entendem espiritualmente. E no dia que você recebeu Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você e ele pode te ajudar a entender a Bíblia. Se você lê, né? Aí você não lê, como é que vai fazer? Lembra, nem só de comida viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. Você tem que ler essa palavra. Bem, irmãos, é tão importante então esse entendimento da palavra de Deus, espiritualmente falando, que Deus deixou até mestres. Não é por acaso. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um dos 5 ofícios tem uma função. E o mestre é aquele que ajuda a discernir, a entender as coisas espirituais. Palavras que são do mundo material, mas que por trás das palavras, a vida. E Deus deixou mestres. Amém? Você entende? E por isso que também a Bíblia fala lá em Tiago, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque receberão maior juízo. Porque se você vai estar ensinando o povo, você está ensinando a palavra, você vai ser julgado por isso. Não fale o que eu não falei, né? Deus fala. Ele fala dos profetas, mas fala dos mestres também. Amém? Então, meus irmãos, essa verdade aqui, ela tem que ser revelada. Tem que ter discernimento espiritual. A Bíblia tem que ser revelada. E ela pode ser revelada para crianças. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, você não pode deixar as crianças lerem a Bíblia, como eu citei. Eu fico horrorizado com isso. Porque tem duplo sentido. E aí ele cita Cantares de Salomão. Quem vai ler Cantares de Salomão para uma criança? Deus fala assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for adulto, não se desviará dele. O caminho que ela deve andar, o que Deus está dizendo aqui lá em Provérbios, Ele está falando sobre a palavra de Deus. Ensina. Deus fala a Abraão, eu sei que eu posso contar com você, Abraão, porque eu sei que você vai ensinar os meus preceitos para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos.
ensina a criança. E aí vem agora gente aí, pastores, entre aspas, dizendo, não, a criança não pode ler a Bíblia, está amarrado. Meu filho, quando ele era pequeno, ele já lia Mateus. E ele queria ler em espanhol, porque ele queria aprender espanhol. O que o apóstolo Paulo falou para o Timóteo? Timóteo, você desde pequeno estuda, veja lá, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. E desde a tua meninice, desde a tua infância, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, Paulo fala para Timóteo, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Desde a meninice, desde a infância, o Timóteo, a mãe dele era cristã, o pai era grego, a mãe era judia. E ele já conhecia as sagradas escrituras. Então, pais, mães, avós, leiam a Bíblia para as crianças, ensinem, pede para o Espírito Santo que texto que você vai ler para eles, como você vai ensinar, como você vai passar. Passa na linguagem que eles podem compreender, mas essa palavra tem fundamentos, tem princípios eternos. Amém, irmãos? Não entra na conversa do diabo. E outra coisa, essa palavra também tem que ser revelada para as nenês espirituais, para as crianças espirituais, para os recém-nascidos. Quando alguém recebe Jesus, no começo é um mundo novo. Você fala, vamos ler 2 Crônicas. Tem na Bíblia? O que é 2 Crônicas? É porque tem 1 Crônica e 2 Crônicas. Ah, tá, e é no Velho Testamento. Como assim, Velho Testamento? É que tem o Velho e tem o Novo. Você já parou para pensar que quem chega assim, não sabe nada? Vamos ler Sofonias. Sofonias tem na Bíblia? Nunca ouvi falar sobre isso, não é? Então, quem chega, além de nem conhecer a Bíblia, ele não entende. Precisa de revelação do Espírito Santo. As coisas de Deus se revelam espiritualmente. Eu estou querendo provocar você. Você tem orado antes de começar a ler a Bíblia? Você pede para o Espírito Santo te ajudar, te revelar? Você tem lido a Bíblia todo dia para você ir se acostumando com a linguagem espiritual de Deus? Amém? Irmãos, é porque na hora da batalha, na hora da guerra, na hora do dia a dia, da luta, é que esse bom depósito vai fazer diferença. Vamos ler aqui Hebreus 5:11, irmãos. Hebreus 5:11. Que fala que a mesma Bíblia pode ser leite para o nenezinho espiritual e pode ser comida para aquele que já não é mais nenezinho. Hebreus 5:11. Aqui o escritor está falando a respeito de Jesus. E ele fala, a respeito de Jesus, temos muito o que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. Ei, povo de Deus, é o que ele está dizendo, eu tinha muita coisa ainda para falar de Jesus Cristo para vocês, que são coisas de difícil interpretação, tem que ter revelação, você não pode querer ficar entendendo só racionalmente, mas fica difícil porque vocês se fizeram negligentes para ouvir. Vocês não se esforçaram, vocês não se interessaram, vocês não quiseram. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Olha o que o Espírito Santo está falando para alguns aqui. Pelo tempo que você já se converteu, você já devia ser mestre. Mas ainda precisa que te ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então a própria palavra tem rudimentos, mas ela tem mistérios revelados.
E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Olha que bênção. A mesma Bíblia, ela é leite para alguns e ela é alimento sólido para outros. O alimento sólido é quando você aprende como fazer batalha espiritual, como resistir a Satanás, é como você aprende a buscar as suas bênçãos nas regiões celestiais. Alimento sólido. O leite é quando você começa a aprender os rudimentos sobre batismo, sobre fé, sobre salvação, sobre pecado. Começa com o sólido, o fundamento, que é o leite, o alicerce. E depois Deus vai dando revelação. E ele fala, alguns já deviam ser mestres pelo tempo, mas ainda, pela sua negligência, lê de vez em quando, vai aqui, vai ali, ainda precisa de leite. Amém? Você está comigo aí? Olha, e ele termina aqui, olha, porque, versículo 13, porque qualquer um que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, é para os maduros, os quais, em razão do costume, em razão da prática, têm os sentidos exercitados, têm as suas habilidades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Aquele que ainda é neófito, ainda é novinho na fé, já converteu-se há 10 anos, mas ainda é neófito, não conhece ainda a palavra, por quê? Não colocou em prática, não usou as suas habilidades espirituais, não consegue discernir o bem e o mal. E você vai começar a ver cada vez mais igrejas estranhas. Quando eu falo de igreja, eu falo de corpo de Cristo, certo? Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Se você vê uma igreja estranha, você está vendo um Cristo estranho. Eu estranho isso. Igrejas que estão tentando se adequar aos padrões do mundo. Quando você olha, você tem que pensar 2 vezes. Espera aí, é uma igreja? Deixa eu ver, estão falando de Jesus? O diabo sabe que ele tem pouco tempo. Os sinais estão todos aí. Até quando Jesus fala de guerras e rumores de guerras. Irmãos, eu sei que o mundo já passou por muitas guerras, né? Muitas. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo agora na fronteira da Ucrânia com a União Soviética? Vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando o movimento da China com o Irã? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Israel? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na União Europeia, na geopolítica? Vocês estão acompanhando os sinais escancarados do globalismo? A Agenda 2030, você tem acompanhado? O diabo sabe que pouco tempo lhe resta e o que ele vai bombardear agora é a igreja. Igreja fica em casa, não pode congregar, mudando a linguagem da Bíblia, fazendo igrejas muito estranhas, igreja underground. Fica na sã palavra, fica na sã doutrina. Amém? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? O homem de Deus, ele é perfeitamente habilitado para toda a obra pela palavra. Fala para quem está do seu lado, o Senhor quer te habilitar, o Senhor quer te capacitar, o Senhor quer que você cresça. Não seja enganado pelo diabo, não seja levado por ventos de doutrinas. Misericórdia. Então, para a gente completar, o homem natural, não o espiritual, o homem natural precisa de revelação para entender a palavra de Deus. A palavra ela não se compreende racionalmente, ela é revelada. E por isso que Jesus disse assim, o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas e vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas.
Sempre que você abrir a palavra de Deus para ler, pede, ora, Espírito Santo, revela para mim, me ajuda a entender, me dá revelação, me mostra o que está por trás das letras, Senhor. Tiago fala isso, se alguém precisa de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá e não lhes lança em face, não lhes impropera. Pede sabedoria para Deus. Não se faça negligente com a palavra. Amém, povo de Deus? Quanto mais se aproxima o grande dia, mais você vai ter que ser fundado nos conceitos espirituais de Deus. Porque o Satanás vai começar a falar que os crentes, eles são maus, os crentes fazem acepção de pessoas, que os crentes não são inclusivos. A minha igreja é inclusiva, a minha igreja aceita tudo. Irmãos, a nossa igreja, ela vai sempre seguir a Bíblia. O que Deus aceita, a gente aceita. O que Deus fala que é pecado, a gente fala que é pecado. O que Deus fala que pode, a gente fala que pode. Ou a gente tem a Bíblia como palavra da fé, ou não tem. Amém? Por isso que a gente tem que ser firme. Lembra disso, porque vão começar a falar que os crentes, eles fazem acepção de pessoas, que os crentes são maldosos, que os crentes isso, os crentes aquilo. Na verdade, estão julgando a Bíblia, estão julgando a palavra de Deus, porque o homem natural não compreende, parece loucura. Aqui tem princípios eternos, princípio de bondade, de misericórdia, de salvação, princípio de pecado. E quem vive essa palavra tem paz, irmão. Mesmo na guerra, o apóstolo Paulo fala, em tudo nós somos atribulados, em tudo nós somos atormentados, mas não desistimos, nós somos indesistíveis, porque temos a esperança, temos o Espírito Santo. Amém? Aleluia. E finalmente quero te mostrar a importância da revelação. Efésios 3, o verso 3 e 4. Efésios 3, 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Paulo está escrevendo para os Efésios e diz que ele recebeu uma revelação do mistério de Cristo. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele compreendeu, ele discerniu o mistério de Cristo. Por quê? Pela revelação que o Espírito Santo deu. É a mesma palavra que você tem, que eu tenho, ela é revelada pelo Espírito Santo. Quantos aqui já viram alguma pregação ou ouviram de um texto que você já tinha lido, porque os textos são os mesmos, estão aqui, um texto que você já tinha lido, já tinha visto uma interpretação, e de repente você vê uma pregação com uma outra interpretação. Já aconteceu com você? Amém. É lícito. De acordo com a revelação, desde que não deturpe a palavra. A Bíblia não é um nariz de cera que a gente pode mudar para o lado que a gente quer. Uma vez eu ouvi uma pregação da mulher samaritana, quando Jesus fala assim, eu tenho água viva para te dar, lembra? E quando Jesus vai e fala, vai, chama o seu marido. E ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Em João capítulo 4. E ele fala, disseste bem, não tenho marido, porque já tivestes 5 e esse atual não é seu, não é marido. Eu uma vez ouvi uma interpretação, para mim o texto é muito simples, é muito claro. Jesus está falando que ela é uma mulher que, assim, rejeitada pela sociedade, nunca foi casada, era uma prostituta. Tanto que ela vai buscar água ao meio-dia. Ninguém ia buscar água ao meio-dia, no sol mais quente. Ia buscar água de manhãzinho ou ao entardecer. Ela ia no horário que não tinha ninguém, porque ela era malquista, né? Mal vista. Mas uma vez eu ouvi uma interpretação que dizia que ali Jesus estava falando de 5 maridos já tivesse, e esse não é teu. Falava de 5 nações, de 5 povos, e cita 5 nações lá da terra de Canaã, na época da conquista. Eu falei, meu Deus,
profundo. Eu não consegui captar essa discernimento, essa revelação. Mas, amém, pode ser uma revelação, porque a palavra, ela se revela. Amém. Agora, recentemente eu ouvi uma outra pregação que dizia que Jesus, quando falava, se você quiser e pedir, eu tenho um rio de água viva para te dar. Aí esse pastor já disse que Jesus estava falando do sêmen dele. O sêmen dele, que ia jorrar. Ele chegou a falar que espirra. Aí ele começou a falar disso. Que Jesus estava dando uma cantada nela. Ele falou com todas as letras. Aí eu digo, está amarrado, diabo. Aí não, tem limite. Você entende o que eu estou dizendo? Você não pode ficar aceitando qualquer coisa, porque diz que é pastor, porque é pastor da igreja XYZ. Espírito Santo me ajuda a entender, me ajuda a discernir. Isso aqui vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Tem que ter revelação, tem que ter busca, tem que ter intimidade, tem que ter mestres na igreja. Já teve vezes que ou meu filho ou minha filha, recentemente, falou, pai, o que você acha desse texto? O que ele quer dizer aqui? Eu falo, filho, olha, faz uma coisa, eu teria que ver bem o contexto e tal, mas fala com a Magali. Fala com a Magali, que ela vai poder responder mais rápido para você. Mestre, aleluia? Mestre. Por isso tem os 5 ofícios. Mas eu vou pedir para você, não seja menino levado pelo vento de doutrina, não vai aceitando qualquer coisa que está na internet. Tem uns evangelhos paz e amor aí que não é o evangelho. Mas você mesmo, você pode ter revelação, você tem discernimento, você tem o Espírito Santo, e Ele vai te ajudar a entender à medida do que você pode compreender. Eles sabem que nível de fé você está. Ele sabe se você é menino na fé ou se você já é maduro na fé. Você só não pode ficar estacionado. Você tem que crescer na graça a cada ano. E vamos ver agora aqui Efésios 1:17. Efésios 1:17. Olha a oração que Paulo faz. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Que o Deus da glória dê para você o conhecimento, você, no seu entendimento, Ele te deu o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pede revelação, pede sabedoria, pede para Deus. Aleluia? É lícito, e Deus dá para a gente essa revelação. E finalmente, irmãos, a palavra fala assim, olha, se o nosso evangelho ainda está escondido, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aquele que ainda é incrédulo, ainda não crê na palavra, o evangelho está escondido, está encoberto, ele não entende nada. Mas quem que fez isso? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, para que o evangelho não seja descortinado, revelado. É o Deus desse século que cega. Aqui está em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Tá? 2 Coríntios 4, 3 e 4. Então, quando alguma pessoa fala, eu não entendo, não concordo, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, ainda é um incrédulo, ainda não crê. Quem é que está cegando ele? É o Deus deste século. O que a gente pode fazer? Vamos desprezar? Não, vamos orar por ele. E vamos pedir a brecha para pregar o Evangelho, porque é a pregação do Evangelho que salva. E aí a gente chega na conclusão que Deus fala, eu vou concluir com isso,
Deus diz assim: já que o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu Deus, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Porque para aqueles que não creem é loucura. Mas Deus fala, né? Visto que, já que o mundo, na sua própria sabedoria, nas suas equações matemáticas, nas suas fórmulas químicas e físicas, já que o mundo, nas suas progressões geométricas, já que o mundo não conheceu a Deus, não descobriu, não entendeu, não pode explicar a Deus, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Aleluia! E essa pregação, quando ela vem misturada com fé, quando ela vem misturada com o Espírito Santo, ela traz salvação, ela traz cura, ela traz paz, traz restauração, traz libertação. E é por isso que Deus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus. Então toma cuidado para você não começar a ser um cristão que fica procurando na internet só aquilo que te agrada ouvir. Porque fala a palavra que nos últimos tempos alguns serão atraídos por mestres como quem tem comichão nos ouvidos e vão querer ouvir aquilo que lhes agrada. Toma cuidado para você não se tornar um intelectual da Bíblia, começar a conhecer o grego, o hebraico, as versões, os filósofos estoicos gregos e a época, e perde a revelação, perde a essência, o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo, me revela essa palavra, Senhor. Eu quero me alimentar dessa palavra hoje. Aleluia. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, anda por ele. É a voz do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você, para que você nunca mais se faça negligente com a palavra de Deus. O que é negligente? Aquele que despreza, aquele que não dá o valor merecido. Deus fala: vocês foram negligentes com a minha palavra, por isso vocês ainda são crianças ainda precisam de leite. Amém? Vamos pedir para o Espírito Santo te dar fome e sede da palavra. Quando você realmente entender que nem só de pão vive o homem, esse texto é muito profundo. O homem não vive só de exercício, de caminhada, de comida, não só disso, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem um corpo natural, mas você é um homem espiritual. Por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Um breve testemunho de 2 linhas. Essa semana passada, essa semana que passou, eu
eu tive que tirar meu time de campo. Meu time eu, o Alexandre e o Sacha, né? O meu apelido. O homem natural, o homem espiritual e o homem e a alma. Tiramos o time de campo. Eu tive que desmarcar todos os meus compromissos na clínica, na igreja, porque eu estava achando que eu estava assim, entrando em depressão. Olha só, um sentimento de tristeza, de fuga, de caverna, de desânimo, de morte, Você já passou por isso? De vontade de chorar sem razão, de explodir por qualquer coisa. Eu estava explodindo. Cheguei até aí na clínica segunda-feira, aí eu desmarquei todo mundo para não morrer. E aí, sabe, pensei em várias opções de busca de ajuda, né? Mas falei, bom, vou primeiro buscar a ajuda que eu mais conheço, Espírito Santo, Palavra. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A palavra do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Deus não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Todas as suas promessas vêm junto com o sim e o amém, por meio de Jesus Cristo. Ele não prometeu que a gente só vai ter tempo bom, não. Ele falou, você vai ter aflições, Alexandre, você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu estou com você. Amém? É isso. Tem coisas que a gente entende, tem coisas que a gente não entende, mas o que vai ajudar a gente a passar é essa palavra. É a palavra revelada para você. Não é aquela palavrinha que agora tem umas coisas que estão na moda, umas pregações de 3 minutos, 2 minutos na internet, são chavões. Para com isso é leite. Você vai viver o resto da vida de leite? Nem é leite, isso aí é papinha, daquela papinha de nenezinho. Para com isso. Pega alimento sólido, pega a palavra. Se Deus te fala para ler o Salmo 91, lê o Salmo 91. Se Ele te fala para ler Apocalipse, Senhor, me ajuda a entender Apocalipse. Entende o que eu quero dizer? É o Salmo 23, amém. Eu vou ler Provérbios, amém. O que é para eu ler, Senhor? Recharabachê. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco em concordância com os meus irmãos, Senhor, porque eu sei, Pai, eu sei que o que nós ligamos na terra é ligado no céu, Senhor. Eu sei que a nossa oração tem peso de glória, Senhor, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo espírito de incredulidade na sua vida. Eu repreendo todo espírito imundo que foi entrando sorrateiramente, devagarzinho, e foi endurecendo o teu coração. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu te ordeno, espírito imundo, sai agora em nome de Jesus, porque essa vida é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor volte a incendiar essa vida, Senhor. A tua vida é um altar, e que a lâmpada do Senhor arda continuamente acesa na sua vida, em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus e profetizo que você volte ao primeiro amor. Veja onde você caiu, se arrependa e volte à alegria do primeiro amor. Quando você acordava com vontade de buscar a Deus, quando você lembrava de Jesus Cristo na hora de dormir, quando você não perdia uma oportunidade para ser luz, volta para o primeiro amor. Assim eu declaro, Satanás, toda a tua obra nestas vidas cai por terra em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo vida e vida com abundância. Que você a partir de hoje maneje bem a palavra da verdade. Não importa se você é recém-convertido, não importa se você até hoje leu pouco a Bíblia e você nem é recém-convertido, mas eu digo em nome de Jesus Cristo que hoje algo novo aconteça, que a partir de hoje você tenha fome e sede da palavra de Deus. E eu peço, Espírito Santo, que cada vez que o teu filhinho abrir essa palavra, eu peço que o Senhor revele essa palavra pessoalmente para cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Por isso a importância, irmão, dos 5 ofícios, por isso a importância que nós temos aqui a escola de mestres, formando mestres para ensinar a palavra de Deus, por isso a importância das crianças estarem recebendo a palavra de Deus, aleluia, por isso a importância de ter o pastor, o evangelista, o apóstolo. Deus não faz nada por acaso, o Satanás está aí agindo, e Deus quer que você fique firme, porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Você não vai morrer na praia, em nome de Jesus. Eu sou responsável por você. A palavra fala em Hebreus que os pastores darão contas das vidas, das almas, ao Senhor. Não ouse morrer na praia. É para chegar lá, é para entrar. Amém? Fortaleça-se, pega essa palavra, comece a ler. Amém, glória a Deus. Vou chamar o ministério de louvor aqui. A gente vai estar louvando o Senhor.